Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período da regência no Brasil e o que aconteceu durante essa época. Mas nesse vídeo a gente vai focar mais no porquê o nosso país não se fragmentou durante as regências. Então, o período das regências teve início em 1831, quando Dom Pedro I abdicou o trono e voltou para Portugal, e terminou em 1840, com o golpe da maioridade. Durante esses 9 anos o Brasil foi governado por regentes, já que o herdeiro do trono, Dom Pedro II, de apenas 5 anos, não podia assumir o poder. Muitas coisas aconteceram nesses 9 anos de regência, e uma das coisas mais marcantes que aconteceram foram as várias revoltas regionais e sociais, porque a população vivia em péssimas condições de vida. Além disso, tinham muitos conflitos políticos pela disputa do poder, e a população estava separada em 3 grupos. Os restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I, os exaltados, que defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias, e os moderados, que defendiam a monarquia e o governo centralizado. Agora eu vou falar um pouco sobre as 5 regências que existiram durante esses 9 anos. Primeiro veio a regência trina provisória, que aconteceu de abril a junho de 1831. A Constituição de 1824, que estava em vigor naquela época, dizia que durante a minoridade do sucessor, o império deveria ser governado por um regente que fosse um parente mais próximo do imperador. O problema era que não existia nenhum parente próximo que pudesse governar. Então, seguindo a Constituição, era prevista a formação de uma regência provisória. O Poder Legislativo indicou 3 senadores para o cargo: José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva, militar centrista. Mas o poder deles estava limitado apenas ao poder moderador, porque assim eles não poderiam acabar com a Assembleia e decretar guerras, taxar impostos ou conceder títulos de nobreza. Essa regência tinha como objetivo principal convocar os parlamentares para uma eleição na Assembleia para então formar a regência da trina permanente. Depois da regência da trina provisória, veio a regência da trina permanente, que aconteceu em 1831 e visava o equilíbrio político e regional. Porém, começaram a haver muitos conflitos de interesses e, para contê-los, foi criada a Guarda Nacional, que funcionava como instrumento de repressão das elites. Surgiu a primeira medida inserida no chamado Avanço Liberal, o Código do Processo Criminal, que descentralizava a justiça em mão dos juízes de paz, eleitos pela classe dominante. No entanto, as vantagens municipais seriam anuladas por outra medida importante no Avanço Liberal, o Ato Adicional de 1834. As ideias do ato eram muito radicais, como por exemplo acabar com o poder moderador e dissolver os conselhos de Estado. Depois veio a Regência Única de Feijó, de 1835 a 1837, sendo eleito o padre Diogo Antônio Feijó, e ocorreram diversas revoltas nessa regência. Ao invés de dar abertura às tendências liberais, as revoltas fortaleceram os conservadores. Feijó renunciou em 1837 por incapacidades físicas e nomeou Pedro de Araújo Lima, iniciando uma nova regência. A última regência foi a Regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Ela representou o retrocesso dos liberais com a aprovação do Ato Adicional, com a lei interpretativa do Ato Adicional. Em meio às revoltas, os liberais se uniram para o antecipamento do coroamento de Dom Pedro II. Em 1840, não resistindo às pressões liberais, o governo regencial chegou ao fim e Dom Pedro II assumiu. Tal episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Muitas pessoas perguntam por que do Brasil não ter se fragmentado durante o período da regência, assim como foi na América Espanhola. O motivo pelo qual nosso país não se separou foi o grande combate às revoltas regionais, por exemplo, que aconteceram nesse período. O alcance dessas revoltas e o combate a elas aconteceu principalmente na Regência Única de Feijó, como por exemplo a revolta da cabanagem no Pará e da farroupilha no Rio Grande do Sul. Essa regência foi anulado as medidas liberais e os conservadores combateram as revoltas. As leis foram interpretadas de um novo jeito e diminuiu-se a autonomia das províncias. Nessa época, o Brasil corria grande risco de se fragmentar, e isso só não aconteceu porque as revoltas foram muito reprimidas. Bom, então a gente pode concluir que esses 9 anos de regência foram muito conturbados por conta das revoltas da população. Além disso, o Brasil só não se fragmentou porque o governo conseguiu reprimir as revoltas regionais. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.